Salve a igreja, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos 15. Atos 15, do versículo 4 ao versículo 6. Nós estamos há algumas semanas estudando aí o nosso breve catecismo. Você que estava lá nos mandamentos, a gente vai dar uma pequena pausa, não muito fora, porque como nós temos uma assembleia marcada para daqui a alguns finais de semana, passando o próximo, no seguinte, eu achei que era bom a gente pegar dos nossos símbolos de fé, no caso da nossa confissão, a instrução sobre os concílios, ou a forma de governo da igreja. Como o nosso catecismo estamos estudando ao breve, ele é basicamente doutrinário, então ele não traz os textos a respeito desses parágrafos da nossa confissão. Então peguei o estudo da confissão de fé, que é do grupo de estudos que a gente tem no número 32, que fala dos sínodos e concílios. E como esses estudos eles são um pouco maiores, a gente vai ver uma primeira parte hoje e uma segunda parte na semana que vem. Então, se você tem alguma dúvida sobre o governo da igreja, esses 2 finais de semana, temos que tirar a dúvida. E aí, no seguinte, nós teremos a assembleia, nós estaremos participando. Eu quero destacar isso com os irmãos. Atos 15, do versículo 4 ao versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos. Nós te agradecemos pela tua palavra lida, Senhor, e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a tua palavra. Ó Senhor, fala aos nossos corações, nos instrui segundo a tua vontade, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós o pedimos e agradecemos. Amém. Quero a ajuda dos irmãos, hoje a gente está sem o projetor, e para complementar aqui o que nós lemos, nós vamos lá para o capítulo 16, que o nosso estudo traz os dois textos, o 15 e o 16, versículos 4 e 5 também. Que no versículo 6 do capítulo 15, ele fala que se reuniram os apóstolos e presbíteros para discutir a situação controversa que tinha se colocado. Que era o que? Paulo e Barnabé ali estavam falando sobre como eles pregaram, os gentios se converteram a Cristo, relataram isso para a igreja. Aí já levantaram os fariseus: não tem que mandar eles se circuncidar e observar a lei. Aí se reuniu o concílio de Jerusalém, apóstolos e presbíteros, e lá eles decidiram que não eram obrigados a se circuncidar os gentios. E aqui o capítulo 16 mostra como eles estavam levando essa notícia, versículos 4 e 5. Ao passar pelas cidades, entregavam os irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então, o primeiro concílio foi demonstrado aqui em Atos capítulo 15, o concílio de Jerusalém, reunindo os apóstolos e os presbíteros da igreja para decidir. O que é um concílio? Aqui o nosso estudo ele tem a introdução seguinte: esse capítulo da confissão de fé inicia-se com as seguintes palavras: para melhor governo e maior edificação da igreja, deverá haver assembleias comumente chamadas de sínodos ou concílios. Nesses sínodos e concílios, o mais importante não é a questão hierárquica, mas sim o aspecto organizacional, que possibilita a igreja um funcionamento harmonioso, organizado e eficiente, onde haja entendimento e onde tudo seja feito com decência e ordem. Nós temos isso lá em 1 Coríntios 14:40. Tudo deve ser feito com decência e ordem. É primaz na igreja presbiteriana, só que muitas vezes as pessoas confundem que acham que é só no culto, porque o culto ele é bem mais evidente. O culto presbiteriano é um culto que tranquilo, pacato, um culto organizado. E às vezes as pessoas não entendem isso, que a gente sabe que os nossos irmãos têm cultos bem diferentes do que os nossos. E uma coisa que o pessoal mais estranha, de vez em quando estranhava, é que quando eles vêm,
eles estão acostumados, por exemplo, na Assembleia, que é o jeito deles, eles dão oportunidade para todo mundo. Então, se você chega lá para visitar, se você vai visitar a Assembleia e as pessoas lhe conhecem, você não vá sem um versículo pelo menos marcado dentro da Bíblia, você já sabe, né? Porque chegar lá, ele vai, vamos dar oportunidade para o irmão fulano, coloca você na frente, aí você tem que ir lá para poder ler. Mas leva um versículo marcado que aí você vai ler, aí você não passa vergonha. Mas nós não fazemos assim. Por quê? Porque o nosso culto é organizado, nós fazemos o que acontece em 1 Coríntios capítulo 40, essência e ordem, organização. Então, o que vai acontecer no culto, nós sabemos anteriormente, então tudo é colocado antes. Então, se chega alguém e diz, olha, eu gostaria de apresentar uma música do culto, eu como pastor vou dizer, sim, meu irmão, me avisa antes do culto, porque se avisar no meio do culto não vai entrar, tem que ser antes, e eu tenho que saber qual é a música, porque dependendo da música eu não canto. Uma vez eu chegava o pessoal, era filho de uma irmã da igreja, que fulano queria apresentar uma música, eu digo, mano, diga qual é a música, daí mandaram a música, eu digo, essa aqui não pode, essa aqui não dá, escolhe outra que você para apresentar, mas a pessoa não quis escolher outra, não é isso. Então, decência e ordem, mas a decência e ordem não é só no nosso culto, ela é na nossa organização, como nós funcionamos. Então nós temos uma hierarquia nos concílios, e quando eu falo hierarquia, não quer dizer superioridade, mas são níveis, né? Quando você vai na justiça, né? Hoje a gente está só com o seu Juarez aqui, é bom de falar aqui dessas coisas, porque às vezes a gente tem muito advogado, né? Tem uns 3, 4, a gente tem só um. Mas quando você vai com uma causa, então você tem um julgamento ali do juiz local, aí depois que está no concordei, você faz o quê? Você apela na instância superior, e aí vai subindo até chegar lá no Supremo Tribunal. Então você vai subindo instâncias. Os concílios eles funcionam assim, são instâncias superiores. Então, como é que funciona na nossa igreja, igreja presbiteriana? O primeiro concílio é o conselho da igreja, então local, resolve aqui. Acima do conselho da igreja está o nosso presbitério. O presbitério é composto por, no mínimo, 4 igrejas em uma determinada região. Então, aí se compõe o presbitério. Acima do presbitério está o sínodo, que é composto de, no mínimo, 3 presbitérios. Se compõe o sínodo. E acima do sínodo está o Supremo Concílio, né? Que até os anos 50 era chamado de Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana. Então, os concílios, eles são compostos de presbíteros e ministros, que na nossa igreja são chamados de presbíteros docentes. Então, quando a gente fala de presbítero, e a gente olha lá na palavra de Deus, ele vai dizer que há presbíteros regentes e presbíteros docentes. O pastor é um presbítero docente. E nos concílios, ele tem poder igual a de presbítero regente, que as pessoas acham que não. A questão é de influência. Tem muitos lugares que há muita influência. Então as pessoas às vezes escutam, levam em consideração, às vezes tem um peso assim, considera a palavra com um peso maior, o pastor, mas nos concílios, no presbitério, no sínodo, principalmente, vai colocar assim, porque na igreja tem sempre um pastor que é presidente, que está moderando. Mas no sínodo, nos presbitérios, a escolha de um pastor e de um presbítero é exatamente igual. Cada um vale um voto. E as decisões são tomadas baseadas em voto. A gente tem o que é chamado de ordem parlamentar dos concílios. Então, as questões são levadas, são discutidas e são votadas. E aí, a que alcança a maioria, vence. A metade mais um dos votos vence. É assim que as decisões são tomadas na nossa igreja, através de concílios. Então, o autor aqui vai nos dizer que os sínodos e concílios são extremamente importantes para organizar a Igreja de Cristo quanto às questões de doutrinas e práticas cristãs. À luz da palavra de Deus, podemos analisar os sínodos e concílios nos seguintes aspectos. Eu tenho aqui 5 pontos. Desses 5 nós pretendemos tratar 3 hoje. Os 2 últimos eles são um pouco mais longos, então nós separamos dessa forma. Então, primeiro é a finalidade dos concílios, segundo é a composição, e terceiro a autoridade dos sínodos e concílios. Eu vou dar uma atenção especial para o segundo ponto aqui nosso, que é a composição, e nós vamos falar bem sobre isso, porque nós estamos nos aproximando da Assembleia, e eu não sei se vocês repararam, mas quando eu estava fazendo a descrição, a Assembleia ela não é colocada na lista aqui dos sínodos e concílios. Mas aí eu vou explicar, quando eu falar da composição, eu vou explicar qual a diferença.
e qual a função do cristão, do crente da igreja, do membro da igreja, em relação às decisões da igreja. Então, primeiro, a finalidade dos sínodos e concílios. Então, eu vou querer a ajuda dos irmãos aqui, que a gente tem alguns textos, esses primeiros não são tantos, então dá para os irmãos me acompanharem, como a gente não tem projetado, então está lá, eu vou lendo e vou seguindo correndo, mas hoje nós não temos. Então, conforme nós lemos lá em Atos, quando surgiu a dúvida, quando Paulo chegou lá e disse: olha, os gentios estão se convertendo, isso era uma novidade, porque a princípio o pessoal recebeu o evangelho e os judeus eles sempre esperavam o Messias para os judeus, mas isso não é questão da doutrina bíblica do Messias, isso é uma questão de como os judeus foram entendendo a doutrina do Messias. Por quê? Porque ficaram muitos judeus que não aceitaram Cristo. Por quê? Porque eles queriam um Messias que era um guerreiro, que viesse e mandasse Roma pastar e tomasse conta e restaurasse o reino de Israel. E quando ele não fez isso, teve uns que disseram: não, isso não pode ser o Messias. Até hoje, de vez em quando aparece para mim alguns podcasts, o pessoal fazendo as discussões entre aqueles debates entre judeus e cristãos, Daí tem uns rabinos que ficam lá e eu admiro muito a sabedoria dos rabinos, mas tem hora que você vê que eles falam as potocas danadas, porque eles não querem admitir de jeito nenhum. Ele fala: mas Jesus não é o Messias porque ele morreu. Mas eles se esquecem lá dos profetas, Isaías, por exemplo, que ele fala que ele ia dar a sua vida em resgate de muitos. Não está lá escrito? Então a questão tem que entender o Messias. E aí, os judeus se afastaram, mas como chegou o primeiro ali, enquanto eram judeus se convertendo, estava tudo bem, era o povo escolhido, já estava cumprindo a lei antes, aí se converteu, só agora entender que Jesus é o Messias, então a gente está continuando. Só que quando vem os gentios, o que é que a gente vai fazer? Como é que a gente resolve isso? Porque não era comum aos judeus pensar isso. Desde o cativeiro babilônico, eles estavam fechados em si mesmos, eles esqueceram lá da promessa de Deus para Abraão, que dizia: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não quer dizer todas as famílias de Israel, mas todas as famílias da terra, porque a lei de Deus ia alcançar todo mundo. Só que eles não estavam acostumados com isso, porque desde o cativeiro babilônico, por quê? Porque o cativeiro veio porque eles se misturaram com outros povos, eles ficaram tão exclusivistas de não se misturar, porque eles entenderam que eles perderam a terra por causa disso. Então eles não queriam que acontecesse. Aí quando vem os gentios, diz: não, você pode até gostar de Deus, mas você fica lá e eu fico cá. E aí quando Paulo chega a dizer: os gentios creem, o Espírito Santo desceu sobre eles, não tem dúvida, eles são cristãos agora, eles são dos nossos. Só que já levantam alguns que eram ex-fariseus, Só que eles não entenderam que eles eram ex-fariseus. Não, é preciso exigir que eles se circuncidem e que observem a lei de Moisés. E aí a discussão começa. O que é que acontece? Lá em Atos 15, onde nós lemos: reunir-se os presbíteros e apóstolos para discutir a questão. E se você ver lá, vai ter assembleia. Então o que é que vai fazer, o que não vai? Então aí levanta Pedro vai contar, porque Paulo não foi o primeiro a pregar os gentios. Pedro já foi lá na casa do centurião. Ele disse: olha, aconteceu assim e tal, tem testemunho dos irmãos, eles viram, e nós vimos aqui, tem testemunho aqui, os irmãos que estavam comigo, viram que o Espírito Santo desceu sobre eles, então não dá para dizer que eles não são. Se o Espírito Santo desceu sobre eles, sem eles observar a lei de Moisés, quem a gente vai dizer que se eles não observam, eles fazem parte? E se discute, e há uma palavra que é a palavra atribuída a Tiago, diz: olha, vamos exigir somente que eles se abstenham da carne sufocada, porque o judeu não come carne com sangue, então a carne tem que ser sufocada. Isso é uma coisa que até hoje, acho que quem tem contato com o matador sabe que eles mandam carne lá para o Oriente Médio, aí tem que vir um cara de lá que tem que colocar a vaca com a cara para tal, tem uma faca para poder sangrar, então tem um processo todo, mas o básico é que tinha que tirar o sangue do animal para poder comer a carne. Só que os gentios muitas vezes não faziam isso. Só que eles olham o seguinte: não comam carne sufocada, então sacrifiquem os animais, derramam sangue. Por quê? Porque a igreja tem que ter comunhão. Então quando juntar gentios e judeus na igreja, se sabe que os gentios estão fazendo isso também, quer dizer que o judeu pode comer. Ele não vai ficar pensando: não como, não como. Então o objetivo é esse: se abstém da carne sacrificada,
né, das relações ilícitas, né, e do sangue. Então dizer, ó, isso é para quê? A mesa, a comunhão de vocês não seja atrapalhada. Então, os judeus não vão exigir a circuncisão e vocês não vão comer carne com sangue, que é para poder um ficar com nojo do outro. E cada um abre mão de uma coisinha, a gente se reúne. Então essa foi a decisão que lá no capítulo 16 eles saíram espalhando para todas as igrejas, né, divulgando para todas as igrejas. Isso é o que? Isso era a função do concílio. Então eles tomavam decisão. A primeira aqui é justamente os símbolos do concílio. A finalidade primeiro é exercer o governo da igreja. E eu quero chamar os irmãos a abrir lá em Atos 20. Atos 20, 17. Quem encontrar pode ler o versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso, chamado presbítero da igreja. Então, Paulo vinha passando de viagem missionária, parou em Mileto, que era o porto, Éfeso ficava mais para dentro do continente. Era a distância de alguns quilômetros. Ele manda mensageiro, ele chama os presbíteros, porque Paulo está passando para Jerusalém e ele já sabia que ele não ia voltar mais. Então ele manda chamar os presbíteros ali na praia para poder dar instruções para ele. Ele não manda chamar a igreja toda, ele manda chamar os presbíteros. Por quê? Por causa do governo. E aí, se a gente for em Atos 27, mais um pouco para frente, versículo 28. Atos 20, 28. Pode ler. Se encontrar, pode ler. Atendei vós, doutoros, e procurou o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu bispos, para pastorearmos a igreja de Deus, a qual ele dotou com o seu próprio sangue. Então, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu bispos. Hoje a gente confunde muito essas palavras, né? Porque o pessoal pegou e transformou em carne. Só que o Novo Testamento não trata assim. Então, primeiro aí, quem ele mandou chamar? Os presbíteros da igreja. Esse nome a gente conhece, né? A gente tem os nossos presbíteros aqui. Mas aí depois, o que Paulo fala para eles? Aos presbíteros, junto com eles, atendei por vós e sobre o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então, presbítero também é bispo. O que acontece? O pessoal pegou na igreja e criou um negócio como se fosse hierarquia. Então a gente tem aquele negócio: o diácono, né, o presbítero, o pastor, o bispo, o arcebispo, o cardeal. Transformar isso aí em uma escala hierárquica, e a Bíblia não fala sobre isso. Essas palavras ele dizem respeito a funções. Mas tinha a figura dos anciões, né? Não tinha? O ancião é o segundo da palavra presbítero. O presbítero e o ancião, né? Então, não são funções diferentes, eles são funções, não são cargos hierárquicos diferentes, perdão. Então, na igreja nossa, vamos pensar no que nós temos aqui. Para depois de partir. O diácono, ele não é menor que o presbítero. Ele tem uma função diferente do presbítero. O diácono é oficial da igreja, ele é oficial local, que tem a responsabilidade da assistência e a ordem do culto. Então ele é o responsável por isso. O presbítero, ele é supervisão espiritual da igreja. O diácono faz a supervisão material da igreja. Então, se alguém tem um problema espiritual, alguma questão de pecado, alguma dificuldade, então essa é a função do presbítero que está fazendo esse pastoreio. Se alguém passa por alguma dificuldade financeira, quem é que tem que identificar isso? São os diáconos, porque eles que são os oficiais dessa área. Então são funções diferentes, não tem aquele negócio de um e outro, né? Porque às vezes as pessoas ficam assim: fulano é diácono. Eu já vi casos, muitas vezes relatados, a gente conhece muitas histórias, de gente que aí dizia: não concorrer ao diaconato. A pessoa achava ruim, dizer: não, diácono não quero não, só quero se for presbítero.
E as pessoas perdem a noção da função. Porque a própria palavra fala: quem dizer venha bem no diaconato alcança justa preeminência. Aí vem a questão da palavra. Presbítero, ele tem uma tradução específica que a gente usa. Primeiro, que a gente é igreja presbiteriana, porque nós somos governados por presbíteros. Então, o nosso sistema é bem bíblico. Às vezes mais do que outros que tem aí. Está aqui, você viu que já temos 2 textos. Os presbíteros da igreja. Então, desde lá, no tempo de Paulo, a igreja já tinha presbíteros. Só que o presbítero, a tradução dele, ele pode ser ancião. Só que a gente não usa ancião por quê? Porque ancião quer dizer velho. A raiz da palavra é isso. Então é o mais velho. O ancião da igreja é alguém velho. Só que presbítero não quer dizer só velho. Ele tem um condicionante. Ele quer dizer mais velho que. Então os presbíteros são mais experientes que. Não quer dizer que eles são os mais velhos da igreja, mas eles têm mais experiência. Por isso que às vezes você tem presbíteros que são mais jovens, só que ele tem muito mais tempo de crente do que alguns irmãos que são mais velhos. A gente tem aquele negócio, eu costumo falar que hoje a gente tem muito pouco do que antigamente, na minha infância, se tinha. Antigamente você chegava, eu lembro criança, a gente tinha irmãos na igreja, idosos, crentes desde a juventude. Então gente que tinha ali 40, 50 anos. Hoje em dia você chega em muitas igrejas e você não encontra pessoas, às vezes você encontra pessoas mais velhas, mas quando você vai ver o tempo que elas têm de crente, elas não têm tanto tempo assim de crente. Então, o presbítero mais velho, quer dizer aquele que é mais experiente. Lá nas qualificações ele fala que ele tem que ser alguém que não seja neófito, quer dizer, não pode ser novo na fé. Por isso na nossa igreja, presbítero só pode concorrer ao presbiterado quem tem pelo menos 1 ano, tem que ter no mínimo 1 ano de igreja. Menos de 1 ano não vai ter. E pastores, a gente tem um manual para o conselho que fala sobre as qualificações, que não é uma questão só teológica, mas é uma questão de princípio para entender algumas coisas. Então ele diz assim: para alguém se candidatar ao pastorado, ser aspirante ao ministério, para ele ser enviado para o presbitério para isso, ele tem que ter no mínimo 3 anos de crente. Com menos de 3 anos não pode ir. A gente conhece pastores hoje que convivem que não tiveram esse tempo. Mas, desde os anos, se não me engano, dos anos 2000 para cá, tem que ser no mínimo 3 anos como crente para poder concorrer. Então, são esses homens. Então, presbíteros, bispos, o bispo quer dizer aquele que preside, que governa. Por isso que Paulo coloca aqui no versículo 28 o termo bispo. O Espírito Santo, quer dizer, o Espírito Santo constituiu, ungiu esses homens para serem o quê? Para serem para presidirem a igreja, para governarem a igreja. É isso que está dizendo o versículo 28 de Atos 20. Eu quero que os irmãos abram comigo aí também. 1 Pedro, capítulo 5. Pastor, qualquer membro da igreja tem autonomia barra autoridade para convocar uma reunião extraordinária, não sei, solicitar a convocação. Não, para convocar a reunião não. Solicitar uma convocação. Mas qualquer membro ele pode acionar o conselho para resolver alguma questão, fazer uma denúncia ou uma reclamação. E aí, dependendo do caso, o conselho, no caso de denúncia, ele tem que convocar a reunião para poder apurar. Acionar o conselho. E os membros do conselho são apenas os presbíteros. Apenas os presbíteros. E se analisasse, então, há uma hierarquia, consequentemente, pensando em presbítero e diácono. O diácono não está no conselho. Não, o diácono não está no conselho, porque o diácono é um oficial não do governo. Ele é oficial da assistência e da ordem. O presbítero é que é oficial do governo. Esse detalhe a gente vai entrar um pouquinho mais no próximo ponto, mas é boa pergunta. Então, porque no próximo ponto eu vou tratar do membro e do presbítero. Então, o membro da igreja ele pode acionar, ele pode reclamar, ele pode fazer uma denúncia, tudo isso, ele tem ação para isso, tem um modus operandi para isso. Mas o governo, eles são dos presbíteros.
E aí a gente reúne para poder discutir se aquela ideia é boa para a igreja ou não, né? Então assim, você tem essa possibilidade de abertura para poder documentar alguma ideia sua, uma colocação sua com você, e aí esse caso do horário foi o questionamento é sobre essa questão da hierarquia, porque no conceito que eu tinha interpretado até então, não existia assim uma hierarquia como se considera um diácono e um presbítero. E aí eu sempre alicercei isso nessa questão do presbítero estar à frente da governança e do diácono não. Então, no frigir dos ovos, acaba que há uma hierarquia assim, nesse passo. Eu vou tratar isso, eu vou explicar direitinho. Eu só fechar isso aqui e a gente já volta no assunto, tá? É 1 Pedro 5. Ele diz aí: rogo, pois, aos presbíteros que é entre vós, eu presbítero com eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então tem outra coisa, o versículo 2 diz: pastoreai o rebanho de Deus. Então, o presbítero é o ancião da igreja, ele governa a igreja, é o bispo, mas também ele é pastor da igreja. É que a gente não usa o termo porque o pessoal confunde muitas coisas. Mas a função do presbítero também é pastorear o rebanho. Então a assistência espiritual do rebanho também está ali. Então, o que é que o governo da igreja ele é instituído ali? Isso é bem anterior. Nós vemos que a igreja ela nasce sobre os apóstolos, né? E nos apóstolos vem depois os presbíteros, que já estão presentes lá em Atos 15. Só que nesse meio tempo surgem os diáconos, lá em Atos 6. Onde é que surgem os diáconos? Quando a igreja ela cresce como organização, o número é muito grande, os presbíteros eles não dão conta de fazer a administração de tudo, e haver uma distribuição do pão, distribuição de comida para aqueles que eram necessitados. Os presbíteros não dão conta de fazer aquilo, foge ali um pouco, e aí começa a ter uma discussão, o pessoal chama, eles se reúnem e diz: olha, a gente precisa organizar, e não dá para a gente pegar e distribuir a mesa e deixar em negligência a pregação da palavra, que essa é a função dos presbíteros e dos apóstolos. Diz: vamos então escolher homens do meio da igreja para encarregar dessa função, quer dizer, encarregar da função dessa assistência, para que ele não ficasse sobre aqueles que pregam a palavra, que é aqueles que pastoreiam o rebanho. Então aí foi escolhidos os diáconos. Então a função dos diáconos é a função inversa, mas aqui o presbítero ele é bispo, porque ele é líder da igreja, e ele é também pastor, porque ele pastoreia o rebanho de Deus. Mas pastoreia como? Aqui a palavra fala: não constrangendo, nem por ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores, mas tornando-se modelo do rebanho. Na nossa igreja, o governo ele é representativo. E aí começa a importância. Já estou aqui na transição para o segundo ponto, que é a finalidade do governo. Ele é representativo. Então os presbíteros, os sínodos, os concílios, eles exercem o governo da igreja através dos seus presbíteros. Ele é representativo. Por que ele é representativo? O princípio básico da igreja é que eu preciso ter homens experientes, presbíteros, para governar a igreja, porque a igreja ela não é simplesmente uma democracia, ela é uma teocracia. Então a função do presbítero não é fazer aquilo que a igreja quer, é liderar a igreja no princípio da palavra de Deus. Então às vezes o presbítero, o conselho, ele tem que tomar decisões que não são aquilo que a igreja está querendo, mas aquilo que a igreja está querendo está se desviando do princípio da palavra, então ele tem que corrigir isso. Então por isso que o governo ele é representativo, são homens experientes, escolhidos pela igreja. O voto na igreja aqui ele é
uma representação da escolha do Espírito Santo. Então, mover o Espírito Santo nos corações. No tempo ali, quando eles escolheram lá, entre os que estavam entre eles, 7 homens. Mas eles deram, 7 homens cheios de fé, o Espírito Santo, sabedores da palavra, capacitados e tal, para poder exercer essa função. Só que quando lá no começo de Atos, Judas tinha se enforcado, eles foram escolher um para substituir Judas, para completar o número dos 12, eles escolheram Matias. Mas o que está escrito lá em Atos? Que eles lançaram sortes. Naquele tempo os judeus era comum fazer isso. Então eles viram, tem que ser alguém com essas qualificações. Colocaram 3 homens lá, e aí eles lançaram sortes. E aí a sorte caiu sobre Matias. Aí ele foi colocado no número dos 12. Então tem um tempo que o pessoal fazia o quê? Fazia sorteio. Vamos sortear aqui quem vai ser. Porque eles entendiam que o Espírito Santo estava operando através dele. Mas tinha um qualificante. Então, o voto da igreja, ele é uma manifestação do Espírito Santo nos corações da igreja. E assim, o governo da igreja está na mão dos presbíteros, mas os presbíteros, eles são eleitos pela igreja. Então nós elegemos os presbíteros, e os presbíteros governam e pastoreiam a igreja. Por isso que a gente tem que fazer a assembleia, a gente elege também o pastor para a função de presbítero docente da igreja. A assembleia tem que manifestar o seu voto. E aí onde acontece, no sino dos concílios, a assembleia não se qualifica como um sínodo ou concílio, mas ela é a manifestação da igreja para as decisões dos sínodos e concílios. Qual a função dos presbíteros do conselho da igreja? Governar a igreja, mas governar através do exemplo e através não de constrangimento ou não dominando a igreja, mas entendendo o que a igreja quer. Então, eles vão ouvir a igreja, a manifestação da igreja, vão entender o que a igreja está buscando, a necessidade da igreja. Mas a decisão final recai sobre eles, mas também a cobrança de Deus recai sobre eles. Então, quando o conselho convoca uma assembleia, ele poderia ter uns dispositivos aí constitucionais, ele poderia manter a escolha do pastor só no conselho. O conselho pode decidir, não, vamos pedir designação do presbitério. Só que a nossa própria legislação coloca que é uma alternativa. Ele fala que o princípio normativo comum, o que deve ser o ordinário, fala o comum, aquele que deve ser o principal, é que o pastor é eleito pela igreja. Por quê? Porque o conselho está colocando a igreja nesse coisa, vocês façam voto. Essa responsabilidade então é dividida com a igreja. E assim a responsabilidade é dividida, quando a gente pensa no tempo da assembleia, em ligação com os sínodos e concílios, que é assim, depois, muitas vezes a igreja ela vota inconsequentemente, ela não pensa no que está fazendo, e aí depois ela reclama do que aconteceu depois. Quando o presbítero ele é ordenado, porque o presbítero ele é uma ordenação, ele não é simplesmente uma eleição, ele é ordenado, é um ofício, ele é espiritual. Quando o presbítero é ordenado é porque a igreja votou nele. Aí depois alguém fala, mas o presbítero então é assim, assim, não. Aí você votou nele. Se a igreja escolheu, a igreja é responsável, então pode reclamar depois. E se votou, ou se não votou, às vezes você foi um voto e foi contra. Mas a maioria escolheu. A decisão da maioria é a decisão. Então, a partir do momento que a maioria da Assembleia da Igreja escolhe alguém, eu tenho por obrigação, como membro da igreja, de respeitar essa decisão. Então, nos ofícios, eu tenho que respeitar quem foi colocado no ofício. E aí, não só presbíteros, mas também diáconos. Eu gosto de falar, quando vou falar da eleição de diáconos, eu gosto de diácono é o responsável pela ordem do culto. Aí eu costumava falar assim para o pessoal: se o diácono ele chega e briga com um adolescente, ou briga com uma criança, reclama com ela, e vai lá e fala com os pais não podem chegar e brigar com o diácono, não. Se brigar é pecado. Por quê? Porque a função dele é manter a ordem do culto. Se alguma coisa está fugindo da ordem, e ele vai lá e chama a atenção, se ele chama a atenção do adolescente, se ele chama a atenção do pai, se ele chama a atenção de alguém, por obrigação e decisão da Assembleia da Igreja, eu tenho que respeitá-lo, porque ele foi ungido para isso. Ele foi ungido para manter a ordem. Assim também os presbíteros, eles têm que ser respeitados, porque a igreja escolheu para isso. Não adianta, mas eu não concordo, a igreja votou. Por isso que eu falo, a Assembleia é importante nós manifestarmos a Assembleia, porque é o momento que a gente dá a nossa opinião
para as decisões da igreja. Então, nesse pastoreio do rebanho, os presbíteros eles ouvem a igreja e, quando necessário, fazem assembleias para nós manifestarmos a nossa decisão. Então, ele está dizendo: a gente está querendo isso, e pega a assembleia para ratificar, e a assembleia ratifica. Quando a assembleia vota alguma coisa, o conselho não tem poder para desfazer a decisão da assembleia. Essa é a grande questão do governo. Então, se a assembleia elege o presbítero, o conselho ele não pode desfazer essa decisão. A única normativa constitucional sobre a eleição do oficial é o seguinte: quando alguém é eleito e não tem as qualificações, o conselho tem o poder de vetar a sua ordenação, porque ele não tem ali os qualificantes totais. É por isso que quando a gente faz assembleias oficiais, a gente faz, eu costumo fazer, vamos indicar antes, fazer uma lista, porque para a gente avaliar quem tem todos os procedimentos. Porque, por exemplo, lá fala que o presbítero, então entre umas coisas, por exemplo, o presbítero ele vai governar, ele vai administrar o dinheiro da igreja. Então ele tem que ser dizimista. Se ele é membro da igreja, mas ele não é um dizimista frequente, ele não pode ser oficial da igreja. Então a primeira coisa, o conselho tem que observar essas coisas. Mas a assembleia tomou uma decisão, o conselho não pode voltar atrás da decisão da assembleia. Assim, se o presbítero ele tem algum problema, se ele tem que ser destituído, o conselho tem que convocar uma assembleia para poder fazer uma votação para a igreja concordar e destituir o presbítero. Aí a gente entra na finalidade dos sínodos de concílios, que ele nos chama lá para Atos 16, versículo 4. Nós lemos esse texto aqui. Eles passavam pela cidade, entregavam aos irmãos para que observem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas. E eu quero que os irmãos vão abrindo aí lá em Tito 1. Tito 1, nós vamos ler a partir do versículo 5. O tempo que você vai abrir. Então, a edificação da igreja é promovida através da educação da igreja e através do governo da igreja. Sim. Por exemplo, tem a eleição do senhor, e agora vai ter o prefeito consciente. E a igreja vota, vota, a Assembleia vota para poder justificar por esses 3 anos. O conselho, os presbíteros têm o poder de derrubar essa decisão, de mudar essa decisão, mesmo após a eleição. Após a eleição, depois da eleição ratificada, o conselho não tem poder, tem que convocar a Assembleia para poder mudar. Não tem poder para. No conselho só não. O conselho tem o poder de abrir o processo e convocar a Assembleia para fazer uma votação para mudar essa decisão. Outra votação. Tem que fazer outra votação. Quando eu falo que não tem poder, não pode chegar lá numa reunião e dizer: a gente não vai querer mais isso. Tem que apresentar os motivos. É o que eu vou entrar já agora, que assim, nenhuma decisão ela é indefensável. A grande questão é que tem que haver consulta. E para haver consulta tem que haver uma manifestação, tem que se apresentar motivos, tem que dar todos os termos. Então, lá no nosso manual ele fala que a relação pastor-igreja ela pode ser dissolvida com a eleição por decisão do pastor. Então o pastor chegar, eu quero ir embora e tal, ouvir da igreja, então tem que convocar a Assembleia para poder a Assembleia tomar conhecimento e se manifestar, ou por decisão do conselho, o conselho desse ano não dá mais para continuar, ou ouvir da igreja também. Então tem que, de todo modo, a igreja tem que ser convocada à Assembleia para dissolver uma relação que acontece ali, entre o pastor, que é uma relação de eleição da Assembleia. Então, tem um processo legal. Não é bicho de cabeça. Já vi muitos casos de pastores que foram eleitos e aí depois tiveram que ir embora ou teve algum negócio, convoca a Assembleia e vota e, na verdade, é a manifestação da igreja. Então, quando a gente convoca uma Assembleia, o conselho vem de frente à Assembleia e vai dizer: olha, isso, vai explicar o fato todo, dizer por isso está dissolvendo. E a igreja tem, não é feito de cara uma votação formal. A igreja tem a oportunidade em Assembleia de se manifestar. Se ninguém se manifestar contrário, aí a decisão é retificada, é mudada. Mas aí a Assembleia, se alguém não concordar, pode dizer: não, eu não concordo.
Aí a pessoa tem que manifestar, não concordo com essa mudança que o conselho está propondo, que o pastor está propondo. E aí vão votar, aí a igreja vota. E se a igreja votar, não quer essa mudança, aí permanece a decisão. Mas raramente quando se faz isso, quando você tem algum, para poder finalizar alguma coisa assim, raramente a Assembleia se manifesta, porque são motivos igualzinhos. Que a questão é a edificação da igreja. Se há motivos corretos, então tudo pode ser definido. A questão é que não é só por vontade, isso é vamos dizer, uma proteção, não é só por vontade, tem que haver motivação. Então essa é a questão da Assembleia. A gente aprendeu, eu vou colocar, Sador aprendeu e passou para nós, que quando fosse uma Assembleia, para ouvir a opinião da igreja, mas quem tomava a decisão final era os presbíteros, quem manda a igreja são os presbíteros. Quando esse igreja tem uma coisa e você outra, ele aprendeu assim e passou para nós assim. A decisão final é do presbítero, a Assembleia é só para ver a opinião da igreja, mas a decisão é do conselho. Bom, assim, se eu falar aqui, ninguém vai ficar com raiva de mim, não, né? Comumente acontece coisas assim, porque a igreja ela não conhece os seus direitos. Então, isso é uma coisa, não é que ele estava errado, é o que ele conviveu com isso. Porque o conselho da igreja ele reside muito poder. Quando os membros eles não têm conhecimento total dos seus direitos e dos seus deveres. Quando os membros da igreja têm conhecimento, ele pode fazer tudo. Porque em casos, e eu já vi hoje, em casos, o membro ele tem poder até de dissolver um conselho, se houver um caso correto. Por quê? Porque acima do conselho a gente tem o presbitério que supervisiona o conselho. Se alguma decisão ela é inconstitucional ou fere a doutrina da igreja, se essa instância aqui não resolve, o que é que você faz? Você apela para a superior. Você vai apelar para a superior. Então o que acontece? O conselho tem esse poder, mas a votação da Assembleia não é só uma simples consulta. A Assembleia é uma ratificação da decisão do conselho. É que a Assembleia ela não tem o poder, por exemplo, de decidir, olha, eu quero que o pastor fique 5 anos. Você sabe que o mandato pastoral ele pode ser de 1 até 5 anos. O conselho, quando convoca a Assembleia, ele já define esse tempo. Nós estamos convocando a Assembleia para este tempo. Beleza. Você não pode chegar lá simplesmente. Mas você pode, na Assembleia, dizer assim: olha, eu não concordo que seja para 1 ano. Eu acho que o pastor tem que ficar 4 anos. E aí, no caso, na Assembleia, se há essa aplicação, aí a presidência da Assembleia vai ter que fazer a votação, primeiro, ordem parlamentar, primeiro da proposta que foi colocada, e depois daquilo que tinha sido convocado. Então, por exemplo, foi convocada a Assembleia para eleição de 1 ano. Aí alguém disse: eu acho que tem que ser mais. Aí todo mundo vota e concorda, a Assembleia concorda que tem que ser mais. O que é que o Conselho tem que fazer? Com a votação da Assembleia, ele tem que voltar, reunir mais uma vez, mudar a quantidade e reconvocar outra Assembleia para apresentar outra proposta para ser votada. Não é na hora. Não é na hora. Na hora não pode mudar, porque é o Conselho que traz essa decisão de aprovar para a Assembleia. Mas se a Assembleia se negar a aprovar aquela decisão, o Conselho vai ter que tomar outra decisão para tentar ser aprovada. Esse é o procedimento legal. Tem que ser feito. É igualmente, por exemplo, eleição de oficiais presbíteros. A gente, o meu modus operandi, eu trabalho na igreja, eu faço chamado da igreja para indicar pessoas para concorrer, tanto a presbiterado quanto a diaconado. Por quê? Para a gente já analisar os nomes antes de ninguém ir e não ser envergonhado. Mas a Constituição ela determina que o Conselho vai avaliar. Então tem lá, tem que ser marido de sua mulher, que governe bem a sua própria casa, fiar no seu queira, tem todos aqueles termos lá. O membro da igreja tem o poder de, na Assembleia, indicar um irmão para poder concorrer ao presbiterado. Só que esse irmão ele tem que passar por esse exame. Já viu lá STF, o STF não vai, aí o Congresso tem que analisar o membro para poder aprovar. Nunca tiveram feito. Aí a gente teve um fato esses dias que não aprovaram o indicado. A gente, nunca vi isso acontecer, mas tem o poder de acontecer. Na igreja tem o poder. Eu abro a indicação antes, por quê? Porque se chegar alguém que foi indicado na hora, e ele foi eleito na hora,
depois ele tem que ser examinado. E se ele não passar no exame, ele é impugnado. Aí o que é que vai acontecer? Aí o conselho vai ter que chegar com a difícil tarefa de chegar de frente à igreja e dizer: ó, o irmão tal, ele não pode assumir. E aí o pessoal, por quê? Porque às vezes você vai ter que dizer o porquê. Aí o irmão vai ser envergonhado. Né? Porque é constitucional. Assim, essas coisas, a decisão ela tem essa. Então, a Assembleia é uma manifestação da igreja. A Assembleia extraordinária quando vai se eleger oficiais ou se tomar decisões. Por exemplo, o conselho diz: olha, nós decidimos vender a propriedade tal da igreja. Tem que convocar a Assembleia, e a Assembleia tem que votar e tem que aprovar. Só depois da Assembleia aprovar a venda é que o conselho pode tomar as providências para vender o imóvel. Sem a Assembleia, o conselho não tem poder para vender bens da igreja. Então a decisão da Assembleia ela é ratificadora, ela vai ratificar a decisão do conselho. Então tem decisões que o conselho é obrigado a consultar a Assembleia, porque ela tem que ratificar. Então o modo operante é esse. Quando o membro ele conhece os seus direitos, ele sabe como agir. Então aí que vem a questão. O conselho ele tem o poder, mas todos têm o direito a questionar esse poder, se fizer da forma correta. Então, eu posso denunciar. Eu costumo dizer o seguinte: igreja presbiteriana, nós fazemos as coisas por escrito. Então, sabe aquele negócio, o pessoal chega, aí chega no presbítero e fala: o irmão fulano de tal está apontando isso e isso. Aí pensa: o conselho não vai fazer nada. Então, se não tiver uma denúncia de direito, e até às vezes a obrigação do conselho não fazer nada. Isso aí é fofoca. Então tem que ter o quê? Às vezes vai falar uma coisa, o presbítero vai lá, conversa com o irmão. O que está acontecendo e tal. Aí dependendo dessa conversa, pode ter uma decisão. Dependendo, porque você vai chegar lá, a pessoa diz: não, isso não está acontecendo. Eu vou brigar com o irmão dizendo que está, sendo que foi a palavra de outra pessoa e a contra a palavra dele. Como presbítero, como líder da igreja, a gente não pode fazer isso. Então, denúncia é o quê? A denúncia ela tem que ser feita corretamente. Então, de preferência, por escrito, apresentando as motivações, apresentando provas. O próprio Bíblia fala: não aceite denúncia contra o presbítero da igreja, menos com 2 ou 3 testemunhas, por exemplo. Então, o presbítero pode ser denunciado? Pode. Se tiver 3 testemunhas do fato, para poder se abrir o processo. E a mesma coisa para todo mundo. O irmão foi denunciado. Tem que haver o quê? Tem que haver provas, tem que haver testemunho. Ou provas. Se tiver uma foto, se tiver uma gravação, você tem materialidade. Se não tiver, só falar não adianta. Só falar, talvez a gente vai tentar aconselhar a pessoa, mas a gente não pode abrir o processo. O conselho funciona como processo. E esses processos são para a edificação da igreja. Né? Titus 1, vocês encontraram aí? Auto-indicar, sim. Na nossa legislação, ele fala de indicação de outro. Auto-indicar, se apresentar, não. Ele pode chegar para o conselho e dizer: eu gostaria de concorrer. E se tem alguém que diz para o conselho que gostaria de concorrer, o conselho vai olhar se tem qualificação e vai dizer: não, fulano tem a qualificação, então vamos colocar ele. Agora, no meio da Assembleia, dizer: eu queria me indicar, mas você não pode. Aí você tem que chegar e falar para o irmão do lado assim: meu irmão, eu estava querendo me indicar na Assembleia. Aí o irmão vai levantar e vai indicar você. Pastor, é a mesma coisa que o presbítero diz. Tem tudo e não quer. Né? É a mesma coisa, ao contrário, né? Aquele presbítero que é o candidato e não quer. Eu já presenciei, já estava em conselho, né? Não como presbítero, mas como ouvinte. Quando era seminarista, eu era ouvinte nas reuniões do conselho, em que fizeram a eleição e indicaram o irmão na hora lá para diácono. Ele concorreu, foi eleito. Na hora que o conselho foi examinar, ele falou: eu não quero. E por que você não falou na hora? Eu fiquei com vergonha. Lá no meio, todo mundo falou: irmão fulano e tal, todo mundo concordou, apoio. Ele ficou com vergonha de dizer que não quer. O irmão era caladinho lá no canto dele. Foi eleito, ele falou: não quero. O conselho teve que chegar na frente da igreja e dizer: o irmão tal, ele não vai ser ordenado, porque ele não tem desejo do coração. Na hora do choque, ele não soube como reagir, mas ele não tem o desejo, ele não quer no coração ser oficial da igreja. Então nós não vamos ordenar o oficial da igreja.
ele tem que passar. Então, por isso que a gente toma cuidado com a Assembleia, nesse sentido. Então, essas decisões eles são para promover a edificação da igreja. Por exemplo, nós apresentamos que aí, como é uma questão menor, uma questão de organização, a questão da mudança dos horários do culto. Ou seja, já se reuniram. Então veio a proposta, a irmã escreveu por escrito, lembra isso? Escreveu, ela gostaria de propor o conselho, de mudar o horário do culto domingo, fazer mais cedo, ou 7 horas, ou 6h30, né? Dependendo da conveniência. Por causa disso, os motivos são esses, vai facilitar isso e tal, não sei o que, tal. Mandou o documento bonitinho. Aí o conselho conversou, o que é que a gente fez? Vamos colocamos lá uma pesquisa no grupo da igreja, muitos irmãos entraram lá, voltaram, se manifestaram, e de acordo com a manifestação dos irmãos, aí o conselho se reuniu novamente e decidiu, olha, pelo que já é uma matéria que já teve outras pessoas que falaram isso, só que não documentaram. E então a gente já vê que há uma manifestação e a maioria dos irmãos que se manifestaram concordaram. Então nós vamos fazer uma mudança. A partir do segundo semestre, a gente vai começar o nosso culto do domingo às 19 horas, não às 19h30. Então vamos voltar meia hora. Só que essa mudança é definitiva? Não, é para o bom andamento, a edificação da igreja. Se não tiver uma boa resposta da igreja, o conselho vai reunir de novo e vai dizer, olha, não está dando certo, vamos voltar. Mas se melhorar muito, o conselho diz, está dando certo, vamos ver. Aí de repente, quem sabe no futuro, diz, não, vamos colocar meia hora mais cedo, vamos voltar mais meia hora também. Tem lugares que o pessoal faz cultos às 18h30, termina cedinho. O que eu conheço dessas igrejas que fazem cultos 6h30, principalmente em capitais, que eles dizem, olha, tem muitos irmãos que gostam porque para voltar para casa é mais fácil, não é muito tarde. E quando você convida alguém para vir para a igreja é mais fácil. Você convida pessoas, não, lá começa cedo. E se começa o culto, nossos cultos em média duram 1h30. Então se começa às 6h30, quando é 8 horas já terminou. Então eles falam assim, quando você convida alguém que tem um outro compromisso, vai encontrar com os amigos e tal, você diz, não, o culto lá é 6h30, quando é 8 horas já terminou. A pessoa vem mais fácil para assistir o culto. Ele já vem, quer dizer, eu assisto o culto, quando for 8 horas eu estou saindo, eu me encontro com meus colegas, a gente vai para a nossa balada, nosso sobrinho, então você traz essas pessoas para poder ouvir o Evangelho. Então tem os prós e os contras, mas tem que ser uma manifestação da igreja. Tito capítulo 1, versículo 5, ele vai do 5 ao 16, eu vou procurar não ler tudo. No 5 ele diz, por essa causa te deixei em Creta para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Então a ordem de Paulo a Tito, constituir presbíteros, isso é o quê? Concílios, para que as igrejas se autogovernassem. Aí vem as qualificações, alguém que seja irrepreensível, marido de sua mulher, isso aí a gente não vai tratar agora, a gente não está tratando de eleição de presbíteros. Deixa eu pular aqui um pouquinho. Lá no versículo 15, Tito capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidos. No tocante a Deus, professam conhecido, entretanto negam por suas obras, e é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Quero destacar aqui, porque Paulo está falando, os presbíteros têm que governar a igreja e tal, isso é a função do conselho, promover a edificação da igreja. Mas ele fala que existem pessoas que não estão muito qualificadas. Eu quero só destacar aqui para os irmãos a questão de promover a edificação da igreja. Que é o seguinte, por que nossa igreja, a gente adotou o princípio bíblico do governo por anciãos, por presbíteros? Porque tem decisões que membros da igreja não têm qualificação para tomar. Não porque eles não sejam crentes, mas porque lhes falta experiência. Então, você tem igrejas que elas são congregacionais, que toda decisão é tomada em assembleia. Então você vai fazer o quê? Por exemplo, o irmão fulano de tal pegou nisso aqui, tem que disciplinar o irmão. Aí eles convocam a assembleia, e a assembleia tem que votar e dizer se concorda ou não concorda. Se o irmão está em pecado, mas ele é uma pessoa muito conhecida, bem relacionada, todo mundo gosta dele, o pessoal não vai votar para ser disciplinado. E aí ele não é disciplinado. Por quê? Porque a igreja acaba colocando a decisão na mão de neófitos, pessoas que não têm maturidade na fé.
Então, a finalidade de promover a edificação da igreja é observada pela qualificação dos oficiais e dos presbíteros. Então, tem que ser pessoas que têm capacidade. Então, ele vai analisar, ele vai ver. Então, o conselho ele já tem uma certa experiência. Ele vai analisar o que é que vai convocar, o que é que precisa ser feito, qual decisão precisa ser tomada, vai avaliar, às vezes vai conversar, tem conversa com alguém, com alguns presbíteros de outras igrejas, com outros pastores. Então você vai levantar todas essas questões para trazer. Então o conselho, quando ele traz para a Assembleia, ele já traz um assunto mastigado. O assunto já vem mastigado, para a decisão ela não entre em contradição nem com a palavra de Deus, nem com os princípios da igreja. Então a Assembleia se manifesta dessa forma. Então a Assembleia ele não vai resolver questões doutrinárias. A Assembleia ele vai se manifestar naquilo que o conselho já traz mastigado dentro das nossas confissões, dentro dos nossos princípios bíblicos e dentro do nosso sistema de governo. Por isso que a participação da Assembleia é limitada, mas há poder na participação da Assembleia. Aí você quer ter poder como membro, o poder da igreja presbiteriana não vem do ofício, mas ele vem do seu conhecimento, né? Uma coisa que eu considero que todo membro da igreja deveria ter. Uma são os símbolos de fé. Eu já mostrei para os irmãos de confissão de fé, você tem que conhecer. Porque toda a questão doutrinária nossa é resolvida através dele. O segundo é o manual presbiteriano, que é onde tem a nossa constituição da igreja, o nosso código de disciplina, princípio de liturgia e o regimento interno dos concílios e os estatutos. Tem estatuto, presbitério, igreja, conselho, sino. Então lá tem um modelo. A nossa igreja tem um estatuto que ele é baseado no modelo que está na nossa Constituição. Então vai adaptar o que? Tem um local que é diferente e tal. Então vai ter algumas coisas. Mas de todo o princípio de governança, ele é o modelo que está lá. Então se quer saber como é que as decisões da igreja são tomadas, você vai ter lá no manual presbiteriano. Todo crente devia ter, né? Começando assim. Aí vem, ele fala, não, o presbítero está... Então, começando o quê? Do presbítero que ele tem que fazer valer a confissão. Então todo presbítero tem que ter um manual. Aí depois vem para o quê? Diáconos. Por quê? Porque os diáconos, o conselho ele pode colocar ele na administração civil também. Quando você está tomando alguma coisa, às vezes quando igrejas estão construindo, o conselho coloca por algum tempo os diáconos fazendo parte da administração financeira da igreja. Então eles podem ser convocados para isso, então são incluídos nessa administração também, formando um conselho. É como lá os deputados que fazem aquela CPI mista, né? Então a gente cria uma CPI mista na igreja para poder funcionar, eles são incluídos na administração por um tempo determinado. E depois para os membros da igreja, porque como é que eu vou reclamar? Tem que ter lá para poder saber como é que eu vou reclamar. Então não tem todos os princípios. Tem um caso familiar, tá? Eu estava participando de uma programação da determinada igreja, né? E minha família estava lá. Aí de repente aparece ali um pastor na frente daquela igreja lá em Brasília. E minha mãe estava comigo e ela olhou e falou: eu conheço aquele pastor. Aquele é o pastor fulano de tal. Na região nossa da Bahia, esse pastor tinha pastoreado e ele colocou a igreja no movimento G12. Vocês já devem ter ouvido falar. E o movimento G12 ele tem por característica descentralizar a igreja. Então, para a igreja presbiteriana, ele é morte. Por quê? Porque o G12 ele dissolve a questão de assembleia e de conselho. O G12 ele transforma do governo representativo da nossa igreja, na igreja de assembleia. Mas não só congregacional. A igreja acaba virando um bispado, né? Porque o pastor toma as decisões todas e tudo é decidido. Porque aí a assembleia, ele vira mais ou menos uma associação, a assembleia elege pastor e faz o que quer. Esse pastor lá ele fez isso e vendeu as propriedades da igreja. E o presbitério teve que intervir, entrar com a advogada. Foi uma confusão danada e ele foi disciplinado. O pastor também é disciplinado. Ele foi disciplinado. Só que ele é disciplinado o quê? Se o pastor é disciplinado lá no presbitério da Bahia, ele tem que ser restaurado lá no presbitério da Bahia para poder voltar para o pastorado. Só que esse pastor estava lá em Brasília, agindo normalmente como pastor sem ter sido restaurado. E ninguém sabia de nada, porque a igreja lá era uma igreja grande, estava no presbitério que não ligava muito para isso, o sino de lá não tinha conhecimento, o sino de da Bahia não tinha conhecimento, o presbitério da Bahia não sabia onde é que o sujeito estava. Só que o que acontece? Minha mãe, né? É desse tamanhozinho assim, né? Mas pensa que bichinho bravo. Ela olhou e falou: não, está errado.
Ela pegou o telefone, ela chegou em casa, pegou o telefone e ligou para o presidente do Sínodo, lá na Bahia, que ela conhecia. Fulano, ó, pastor fulano e tal, está pastoreando a igreja e tal, em tal lugar assim, e fez a denúncia. Presidente do Sínodo, presidente do presbitério. Como é que está no presbitério a relação, a situação do pastor fulano? Não está disciplinado. Houve algum pedido de restauração? Não houve pedido de restauração. Houve algum pedido, algum comunicado do presbitério que ele está pastoreando outra igreja? Não houve. O presidente do Sínodo entrou em contato com o presidente do Sínodo em Brasília. Está acontecendo isso, deu os nomes, os dados do direitinho. Esse pastor está disciplinado no presidente tal na Bahia. O Sínodo de Brasília entrou em contato com o presbitério, do qual a igreja fazia parte, e comunicou: vocês são irresponsáveis, você recebeu um pastor que estava sob disciplina sem consultar e sem entrar em contato com o presbitério de origem. E o presbitério foi na igreja e destituiu o pastor agora. O pastor foi destituído. E eu estava no meio do negócio, que eu no seminário, o meu professor de Constituição e Ordem da igreja era o presidente do Sínodo de lá. E ele contou o caso na aula para a gente, sobre esse caso de disciplina. Então o que aconteceu? Por que isso aconteceu? Porque um membro da igreja, sabendo do que pode fazer, ele fez a denúncia à pessoa correta para tomar as providências. Uma denúncia, o pastor foi destituído porque ele estava pastoreando ilegalmente. Então, para ele pastorear, o que é que tinha? Eles tiveram que entrar no processo, a igreja mandava o documento para ele, então foi tudo voltado. O presidente tomou uma reprimenda por ter sido negligente. A igreja teve que entrar, fazer o documento ao presidente pedindo, pelo tempo que ele estava ali, para o presbitério fazer um processo de restauração e entrar em contato com o presbitério de origem, dando os dados para que o presbitério de lá pudesse restaurar o pastor e fazer a transferência do presbitério para o referido presbitério, para que ele pudesse voltar. Isso é um processo que leva às vezes mais de um ano. Mas é assim que funciona. A gente tem que saber as coisas. Se eu não sei das coisas, eu não tenho poder. Se eu sei das coisas, eu tenho. Então, eu não vejo nem tanto poder, pastor. É saber exercer o poder de governo. Então, só para finalizar aqui, né? A composição, os sínodos são compostos de presbíteros regentes e presbíteros docentes. Quem são os presbíteros regentes? São aqueles que governam a igreja. Quem são os nossos presbíteros regentes aqui? Vocês sabem os nomes dos irmãos, fala aí. Então, esses são os nossos presbíteros regentes, né? São nossos presbíteros regentes. E quem é o presbítero docente da igreja? Pastor é o presbítero docente da igreja. No concílio, a decisão ela é igual. O voto é um voto. No conselho, geralmente o pastor não preside de forma correta o conselho, de forma ética o conselho. As decisões elas são tomadas pelo voto dos presbíteros. O pastor não dá voto. Ele, por ordem documental, ele preside o conselho. Ele vai administrar a reunião. Então a gente apresenta os propósitos do pastor e vai argumentar. Mas são os presbíteros que votam. Então, quando os presbíteros votam, a decisão é tomada. O pastor vai desempatar alguma coisa, quando é necessário, quando é um conselho do número par, às vezes o pastor tem que desempatar uma decisão. E por que ele desempata? Porque se ele vai decidir por questão de fé, questão administrativa, o pastor tem um preparo, como é que a gente pode dizer? Um preparo acadêmico, tanto na área de teologia, quanto nas outras áreas de governo da igreja, para poder fazer um julgamento sobre qual a decisão seria melhor para a igreja. Apesar que às vezes o preparo tem alguns pastores que tomam a decisão pela vontade, não pelo preparo. Isso sempre vai ter. Como tem presbítero também que toma a decisão pela vontade, não pelo preparo. Mas não é assim que é para si. Então, presbíteros, regentes e docentes no concílio, eles têm poder igual. Então, Atos 20:17, que Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja, nós lemos lá, 1 Timóteo 5:17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Aqui está falando de presbíteros regentes
e presbíteros docentes. E título 5 que nós lemos eu te deixei em Creta para que elegesse presbíteros. Então, como é que é aqui? O que é que eu quero destacar aqui nesse primeiro domingo com a Assembleia? A Assembleia é quando nós mostramos o nosso voto para a igreja. Então, é aqui que vai acontecer. A Assembleia não diz respeito só a uma votação. Não é só assim para ver, não é pro forma. A gente não funciona como a nossa democracia, porque a nossa democracia é mais ou menos assim, né? É um negócio que a gente acha que tem poder, mas o poder nosso é muito menos do que a gente acha que tem. Né? Mas a manifestação é para quê? Para a decisão ser tomada pelo voto da maioria, mas a votação ela também mostra para o conselho a aceitação da igreja das decisões que o conselho toma. Então, quando o conselho apresenta a proposta, o que o conselho espera? Ele espera estar alinhado com a vontade da igreja, então essa proposta vai ter uma votação massiva. Mas quando não é massivo o negócio, ele vê que não está tão alinhado. E aí, isso é para quê? Para que eles possam pensar e dizer, o que é que a gente vai fazer? Vamos conversar mais com os irmãos, vamos procurar acertar isso aqui. Né? E tem gente que fica às vezes muito preso nisso. Uma vez eu participei de uma eleição, numa assembleia, para presbítero, teve um presbítero que ele já, não sei se era quarto ou quinto mandato dele, já estava tão assim. Só que quando teve a votação, ele teve, acho que era 40 e poucos irmãos, ele teve uns 8 votos contrários. Umas 8 pessoas que não votaram nele. Esse homem teve que acalmar ele ficou nervoso. Ele ficou assim, mas quem foi? Quem foi? Meu irmão, você não tem que saber quem foi. Mas eu fiquei sabendo o seguinte: aqueles votos, eles disseram para ele, você não está tão satisfatório assim. E nisso foi bom. Não é bom para deixar a pessoa nervosa, mas para a pessoa saber que a gente não tem e a gente nunca vai ter a concordância de todo mundo. Então, quando a gente sabe, a gente tem que saber que nem todo mundo concordou. Então, isso serve para avaliar. E não é só se deu a maioria, mas não conseguiu. Não diz respeito a isso. Não é como na política. A política diz, fulano venceu. O pessoal nem olha. Às vezes, tem candidatos que são eleitos com o terço dos votos do país. Mas é porque deu a maioria na vida. Então, venceu pronto. Mas eles não conseguem avaliar que as pessoas não estão concordantes assim com o que está acontecendo. Então, essa variação, às vezes, é de um voto a menos. Às vezes é de 2 votos a menos. É para poder deixar a gente também não entrar no egocentrismo, não achar que a gente é perfeito. A gente entende que essas coisas acontecem. Então a Assembleia, o poder não está só no que é decidido, mas a manifestação da Assembleia, no conselho, começando pelo conselho da igreja, é uma manifestação que em todos os seus votos, ela diz respeito a como nós estamos vendo, como nós estamos decidindo, como nós estamos guiando a igreja. Então por isso é importante a manifestação da Assembleia. Ele é muito importante, você precisa aprender a observar isso e observar com seriedade. Por isso, é bom sempre ter essa manifestação. Já participei do presbitério em que era comum as igrejas ficar pedindo só designação e não convocação delas. Aí o pessoal achava até ruim. É uma coisa que, apesar de pastoralmente, a família pastoral sempre sofre com a eleição. Dá um nervosismo. O pessoal fica, quando minha mãe estava perto, ela sempre fica, meu Deus, eu lembro uma eleição que eu participei aqui no presbítero da igreja que ficou mais nervoso do que eu. Mas é preciso a manifestação da igreja. Eu entendo o seguinte: quando a Assembleia vota, ela está manifestando a vontade do Espírito Santo. E assim, na manifestação da vontade do Espírito Santo, eu digo um negócio que eu falei uma vez, teve um irmão que ficou 3 meses sem falar comigo na igreja. Mas, como foi o Espírito Santo, lembra lá, governar sobre a igreja de Deus, que o Espírito Santo constituiu bispos. Então, eu como presbítero docente, eu também fui constituído bispo na igreja pelo Espírito Santo, não pela votação dos membros. Então eu tenho que falar, né? Porque tem gente que desagrada, mas eu tenho que falar, está na minha obrigação. Eu falei uma vez, meu irmão, a Assembleia da igreja, ela é manifestação da igreja. Fazer campanha de Assembleia da igreja é pecado. Você inclusive voto na Assembleia da igreja, você está fazendo o trabalho do diabo. A Assembleia da igreja não se induz voto, não se faz campanha. Você pode conversar com as pessoas, você pode conversar com os irmãos, discutir assuntos, mas se chegar, a gente tem que votar assim, induzir voto é pecado. Por quê? Porque nós acreditamos que a Assembleia é uma manifestação do Espírito Santo. Então, às vezes, tem gente que chega assim, eu voto com o pastor, tu vai orar. Ora que você
sabe como é que você vai votar. É o Espírito Santo que vai mostrar no seu coração o que você tem que fazer. Então a gente tem que procurar o Espírito Santo, porque é o voto, a manifestação do Espírito Santo. Né? Então os símbolos e concílios, eles são compostos e são ordenados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que chama. Então nosso voto tem que refletir isso. Nós precisamos estar na presença do Espírito Santo quando tomamos decisões eclesiásticas. Então o Espírito Santo que vai nos guiar. Então os símbolos, eles compõem-se de presbíteros, regentes e docentes, né? Eles estão responsáveis pelo governo da igreja e para promover a edificação da igreja. E eles, nós vamos estudar na próxima semana a competência deles e as decisões dos símbolos e concílios para nos completarmos aqui.